Amém. Graça e paz, amados. Amém. Precisamos da graça do Senhor, né? No livro de Mateus, isso nós já conversamos há um tempo atrás, nos cultos de domingo de manhã, quando me correspondeu falar de manhã. Domingo de manhã, você sabe que nós temos culto domingo de manhã, né? Se você não sabe, lhe comunico, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito que você merece, como irmão do Senhor. Nós temos um culto muito importante domingo de manhã, que é a ceia do Senhor. É quando nós viemos e fazemos um jantar espiritual com o Senhor. Eu digo que é o jantar mais caro que você comeu. Nem o pavão é mais caro e mais delicioso que esse jantar que nós temos com o Senhor. É um jantar que custou muito, custou sangue do Senhor Jesus, custou tudo para o Senhor Jesus. E nós fazemos lembrança nesse culto precioso, em que comemos o pão, bebemos o vinho, é lembrança do nosso Salvador. É um culto precioso, que deve ser muito importante para todos nós. Então, se você não está vindo, lhe convido que seja algo, deixe-me usar a palavra, religiosamente sagrado, que não se torne uma questão religiosa, mas que seja sagrado para nós, que seja um momento de alegria. Saiba você que está o Senhor nos esperando e convidando para esse jantar precioso. Amém? Então, domingo de manhã, temos meditado sobre o capítulo 8 e 9 de Mateus. O livro de Mateus é um livro muito particular, porque é um livro que faz que a ênfase deste livro é Jesus Cristo como Rei. Jesus é Rei. Jesus é o Rei da terra. Jesus é o Rei do universo. Jesus é o Rei da minha família. Jesus é o Rei da minha casa. Jesus é o Rei da minha vida. Então, é um livro precioso. E temos lido o capítulo 8 e o capítulo 9. E nesses dois capítulos, nós encontramos 10 milagres do Senhor Jesus. É a parte do capítulo em que parece que o rei demonstra o seu poder. E ele cura, ele sara, ele restaura, ele acalma a tempestade, ele cura a uns endemoniados. E esses 10 milagres fazem ênfase a este poder do rei. É um milagre tras outro. É um milagre tras outro. Mas o curioso que em meio desses 10 milagres, há 3 milagres e há um interlúdio, como que o Espírito Santo faz uma pausa e vem um interlúdio. E esse interlúdio e essa parada, essa pausa que o Espírito faz, é justamente um chamado ao discipulado. 3 milagres, um interlúdio ao discipulado. Depois, 3 milagres mais, e ele faz outro intervalo para o discipulado, um chamado ao discipulado. Depois faz 4 milagres, aí completa 10 milagres, e termina essa parte fazendo um chamado ao discipulado. E eu quero nesta noite, amados meus, com a graça do Senhor, um pouco conversar sobre esses 3 interlúdios ao discipulado. Amém? Mas antes vamos orar? Vamos pedir graça ao Senhor, tá? Amado Rei, declaramos que Tu és nosso Rei. Nós não temos outro Rei. Jesus Cristo é o nosso Rei. Senhor, e nós queremos que nesta noite Tua palavra seja clara em nossas vidas. Que Tua palavra possa, Senhor, tocar em nosso coração. E nós possamos, Senhor, ver o Senhor nestas páginas e nestas histórias do livro de Mateus. Queremos Te ver mais e mais.
abre mais nossos olhos, abre nossos ouvidos. Queremos responder a aquilo que o Senhor está pedindo hoje de nós. Queremos ter um coração responsivo a este teu chamado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, abra comigo sua Bíblia aí no capítulo 8 e 9 de Mateus. Eu quero que você pegue sua Bíblia e vai comigo aí. No capítulo 8, temos o primeiro interlúdio, antes da cura do leproso, a cura do criado, do centurião e tudo isso. No versículo 18, leia comigo aí, capítulo 8, versículo 18. Diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para a outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves dos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro a sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus mortos. Vamos a outro interlúdio. Está no capítulo 9, versículo 19. É o chamamento de Mateus. Capítulo 9, versículo 9. Diz: partendo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E o terceiro interlúdio, vão passar 4 milagres, está no capítulo 9, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, nós temos aqui estas 3 pausas do evangelista. Ele vai falando dos milagres do Senhor, 3 milagres, e depois faz uma pausa. Depois, ele narra 3 milagres mais e volta a fazer uma pausa. Depois, narra 4 milagres a mais e faz uma última pausa. É interessante isto porque sabe que temos que fazer essa observação. Temos que reconhecer, amados, que o fato de Jesus mencionar seus milagres e depois uma chamada ao discipulado, uma chamada a nós, temos que reconhecer que o evangelho é assim. A vida cristã não é tão só viver dos milagres do Senhor, como nossa ressurreição da vida. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, e Ele nos abençoou, e o bem e a misericórdia caminham conosco. Mas há outra verdade que nós temos que falar dela, que os irmãos têm falado dela, e devemos reconhecer que a vida cristã também é uma vida de discipulado, é uma vida de requerimentos. O Senhor nos abençoa, nos dá todo tipo de bênção, e bênção, e bênção, e bênçãos. Mas também, por outro lado,
devemos reconhecer, e concluo, que há uma vida também de que o Senhor nos pede alguma coisa. Pede Ele de nós, e isso é inegável. Teríamos que arrancar muitas e muitas páginas das Escrituras para negar o fato de que o Senhor requer, como rei, requer de seus súbditos obediência, fidelidade e consagração. Sim, amados. Sim, esse é o Evangelho. O Evangelho cheio de graça, cheio de misericórdia, em que o amor do Senhor se demonstra a nós na cruz do Calvário, perdoando todos os nossos pecados, mas, por outro lado, devemos reconhecer que a vida cristã também, depois de algumas bênçãos, faz um chamado à consagração, requer santidade, faz um chamado a uma consagração completa ao Senhor. É a primeira conclusão que eu tiro dessas pausas em meio destes milagres. E a outra conclusão que eu tiro é que a sequência destes chamados ao discipulado, neste caso, nas Escrituras, não sempre é, porque a Escritura às vezes não é cronológica, mas eu acho que está correta. Por que estou dizendo isso? Presta atenção. Eu acho que a sequência dos interlúdios ao discipulado está correta. Porque o primeiro interlúdio, se você vê comigo no capítulo 8, no versículo 18, em que Jesus, está com dois homens conversando, e os dois homens lhe dizem, te seguiremos. Aqui parece que é um chamado à renúncia. No segundo interlúdio, em que o Senhor chama a Mateus, parece que está claro que o Senhor quer a Mateus vivendo a vida de Cristo, dele próprio. Ele diz, Mateus, me segue. Parece que aqui é um claro chamado a viver a vida de Cristo Jesus. E no terceiro interlúdio, parece que é um claro chamado ao serviço. E por que concluo que a sequência está correta? Porque eu acho que é assim. Que primeiro o Senhor requer de nós renúncia. A renúncia nos levará a que a vida de Cristo se manifeste em nós. E a vida de Cristo fará com que nós respondamos ao chamado ao serviço cristão. Me dá a impressão que a sequência está correta. Talvez poderíamos inverter, não tem problema. Mas acho que neste caso está correta. O Senhor nos chama a uma vida de renúncia, que essa vida de renúncia nos levará, obviamente, a que se manifeste em nós a vida de Cristo. E a vida de Cristo nos levará a um serviço cristão correto, sem inverter as coisas. Você me entendeu? Primeira conclusão é que a vida cristã, sim, é uma vida de discipulado. O Senhor nos dá tudo, mas Ele requer de nós tudo. Ele, como disse um irmão, Ele não nos comprou em parcelas, para nós consagrar nossa vida em parcelas ao Senhor. Ele nos comprou à vista, pagou em cash, pelo sangue de Cristo, pagou à vista, porquanto Ele requer também que nossa vida seja uma vida de renúncia à vista também. Vejamos um pouco mais, com mais tranquilidade, assim, a primeira história, que fala de renúncia. Veja comigo no capítulo 8, versículo 18. Sempre vou ficar em Mateus, tá? Aqui temos a história de um escriba e um anônimo, tá? Nós sabemos. Diz o versículo 19, então aproximando-se dele um escriba, disse-lhe,
Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: a raposa tem covis e as aves dos seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos ou sepultar os seus próprios mortos. Eu acho muita sinceridade nestes homens. Não há por que dizer que estavam sendo insinceros. Os dois dizem: Senhor, eu vou te seguir onde o Senhor for. Ele é muito sincero. Em nenhuma parte do texto coloca dúvida na sinceridade destes dois homens. Este primeiro era escriba. Se supõe que escriba era um mestre da lei. Não era qualquer João, não era qualquer cidadão judeu, era um escriba. E ele já começa bem, porque ele diz Senhor. Ele já vai reconhecendo que Jesus é Senhor. Os escribas eram chamados de rabi, de mestres, de senhores, mas ele já começa bem dizendo Senhor. O outro também, ele está muito ansioso de seguir ao Senhor, mas ele foi um pouco mais lento. Senhor, permite-me enterrar primeiro meu pai. Alguns defendem de que ele estava errado, alguns defendem que o pai ainda não tinha morto e que necessitava esperar. A questão é a seguinte, não importa. A questão é a seguinte: Jesus les mostra a eles que há uma urgência por segui-lo. É urgente segui-lo. E Jesus lhes muito claro, lhe diz assim, porque naquela região havia muitas raposas, era comum, até se conta na história que havia muita praga de raposas, que destruíam as plantações, era muito comum, as raposas. Se lembram Sansão? Ele pegou raposas, se amarrou, colocou uma tocha e queimou toda uma lavoura. Deu nome aí. A questão que Jesus lhe disse, as raposas têm seus covis, onde dormir. As aves têm ninhos. Eu não tenho nada. Vocês têm que saber que eu não tenho nada. Vocês têm que saber que têm que renunciar a tudo que vocês têm. Com certeza Jesus não lhe estava dizendo aquele segundo anônimo, dizendo, não te preocupes mais de teu pai. Não estava lhe dizendo isso. Ele estava insistindo na urgência de ser discípulo integral, de tempo completo, de uma vida completa para o Senhor. A urgência, é urgente que vocês entendam que vocês têm que renunciar a tudo, porque eu exijo de vocês isso. Isto nos faz um chamado sério a nós, amados. Nós hoje somos cristãos pela graça do Senhor. Irmãos, o Evangelho não é brincadeira. Isto não é um passatempo de final de semana. Seguir Jesus é algo sério. E você, quando veio a Jesus, quando o Senhor alcançou, saiba isso, que o Senhor está exigindo de nós renúncia. Renunciarmos a tudo aquilo que nós consideramos de valor. Eu me lembro a história de Davi. Sabe o rei Davi, aquele que era segundo o coração de Deus? Amados, um dia o filho dele, isso nenhum de nossos filhos faria isso. Ele queria matar seu pai, ao rei, para pegar dele o trono. Davi entendeu a questão da renúncia. O que fez Davi para poupar o povo, poupar seus exércitos, poupar-se seu filho? Ele amava muito seu filho. Ele saiu de Jerusalém e deixou para o filho tomar aí. No caminho,
apareceu um homem, um parente de Saul. Davi havia matado os familiares de Saul, mas havia ficado ele. E no meio do caminho, este homem começou a xingar a Davi. Davi estava fugindo de Absalão, o filho dele. E este homem começou a xingar. Pense no pior dos xingamentos. Bem brasileiro mesmo. Xingou Davi. E amaldiçoou Davi. De repente, um dos generais de Davi falou: meu rei, eu vou cortar a cabeça desse homem. Por que o Senhor está deixando falar ele assim? Eu vou agora e corto a cabeça. E Davi falou: deixa ele. Porque foi o Senhor que mandou a ele me amaldiçoar. A atitude de Davi foi uma atitude completamente de renúncia. De morte. Ele morreu para si. Morreu para seu orgulho de rei. E ele deixou aquele homem vociferar e vociferar e vociferar. O Senhor disse: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos, sua mulher, não pode ser meu discípulo. Isso quer dizer, amados, que nós devemos ter como prioridade o Senhor. E a família é o mais precioso que nós temos. Isso colocou de exemplo o Senhor. Porque não há nada mais precioso que a família. Nosso amor e nossa devoção ao Senhor deve estar por cima disso. Nunca o Senhor nos mandou a deixar nossa família, nem a nos despreocupar. Mas sempre o Senhor requer de nós isso, renúncia. Algo que os irmãos têm falado muito sobre isso. A segundo interlúdio, no capítulo 9, ainda, é o chamamento de Mateus. Mateus era um fiscal da Receita Federal. Versículo 9, partindo dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Mateus era um coletor da Receita Federal, era um fiscal da Receita Federal, né? E ele tinha má fama. Ele e os outros fiscais tinham má fama, né? Ele não era muito bem visto. Eles eram corruptos, a maioria deles, e eles se haviam enriquecido por aquele trabalho de fiscal da Receita Federal. Mas aí o Senhor o chama e lhe disse: segue-me. No fundo, ele lhe disse: Mateus, vem viver a minha vida. E esse é o chamado do Senhor. Esse é o chamado do Senhor. Diz em Coríntios: e ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Este texto, amados, é uma bomba. Eu não sei se você tem meditado nele. Ele morreu por você e por mim, para que nós já não vivamos para nós mesmos. Isso que o texto diz. Ele exige, o Senhor exige que agora nós vivamos para Ele, para o Senhor. Mateus precisava agora entender que ele deveria viver a vida escondida em Cristo Jesus. Ele já não vivia para Ele. Inclusive, ele fez uma janta. O propósito dessa janta nós não sabemos claro, mas talvez era para inaugurar sua nova vida em Cristo. Ele chama a outros publicanos, chama e faz um jantar com o Senhor, com sua família. Porque agora ele vivia a vida de outro. Irmãos, há um texto precioso que eu escutei aí de um irmão precioso. Vamos ler juntos? Não tire sua marquinha aí de Mateus, tá? Em Oséias, capítulo 14. Falando desta vida escondida com Deus. Oséias está depois de Daniel. Daniel e depois Oséias. Achei esta ilustração preciosa.
capítulo 14, versículo 5. Dice así, Oseas, capítulo 14, versículo 5, dice, vamos a leer juntos. Dice, 1, 2, 3, seré para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. O irmão que comenta esta ilustração, ele diz, esta é uma planta que não se conhece. Nos registros botânicos não se conhece esta planta. Por quê? Porque da terra para cima é um lírio. Era uma planta muito linda, mas comum lá nas terras de Palestina, em Israel. Da terra para cima é um lírio. E da terra para baixo, ele tem raízes como de Líbano. E há uma grande diferença, porque o Líbano tem raízes grandes. A diferença daquela planta, o lírio, que é uma planta frágil, comum, mas não corresponderia nas raízes de um Líbano. Da terra para cima, um lírio, da terra para baixo, raízes grandes e profundas. Alguns dizem que o lírio pode, os cedros podem chegar suas raízes até 100 e 120 metros, bem profundos lá. E o irmão disse que esta ilustração ilustra muito bem a nossa vida cristã. Essa vida que é comum, uma vida da terra para cima, uma planta comum. O lírio é uma planta comum. E isso representa uma vida de fé comum. Parece que todo mundo nos vê pessoas comuns, né? Uma vida de fé comum, natural. Como disse um irmão, a verdade é que nossa vida é natural, mas também sobrenatural. Natural, mas sobrenatural. Sobrenaturalmente natural. Nós vivemos essa vida, vivemos no plano terreno, no plano natural, mas sobrenaturalmente. Então, da terra para cima é o lírio, mas da terra para baixo é raízes profundas. E isso, irmãos, isso fala muito bem de uma vida com Deus, uma vida que está escondida no Senhor, uma vida normal, mas que tem fortes raízes no Senhor. E podem vir tormentas, e podem vir grandes ventos, e esse lírio não tomba. E quando tomba, quebra por cima, mas por baixo da terra está firme, está robusto. E isso o que disse o apóstolo Paulo, que nós devemos estar arraigados em Cristo Jesus, escondidos no Senhor. E Mateus, quando foi chamado, devia saber isso, que ele precisava renunciar primeiro, para que esta vida escondida pudesse ser uma vida notável. Irmão, sem renúncia não haverá vida. Não é de graça, salvação é de graça. Sim, ter sido nascido de novo é algo totalmente do Senhor, mas vida cristã tem um preço, tem que haver renúncia. Se manifestará a vida de Cristo Jesus e depois verá o terceiro interlúdio de discipulado. Volte comigo e vamos àquele terceiro, que está no capítulo 9, versículo 35. Aleluia. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. A seara, então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande
trabalhadores para a sua seara. Eu já me cansei, amados. Eu me cansei ao ler este versículo. Porque quando leio o versículo 35, eu me canso. Ao ver o trabalho de meu Jesus. Vocês prestaram atenção no versículo 35, diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Irmãos, percorria Jesus. Irmãos, a vida de Jesus era uma vida assim de união, de comunhão. Jesus fazia o tempo para orar, para contemplar o Senhor. Isso era algo que ele não negociava. Mas para o Senhor Jesus também havia tempo de diz o texto que ele percorria todas. E o texto não está, irmãos, assim, desprezando palavras. Poderia dizer algumas. Podia dizer algumas pequenas cidades, mas o texto diz que ele percorria todas as cidades e povoados. Quando li isso, me cansei. Porque, irmãos, a vida de Jesus era uma vida integral. Ele conseguia associar tanto o seu tempo de relacionamento com o Pai, como também uma vida voltada ao reino. E é mais, ele não saía a percorrer somente as cidades e o povoado, sino que ele ia ao culto também. Ele tinha tempo de não faltar ao culto. Quando era o culto lá, sábado, e ele estava lá. Se não dava para pregar, ele ouvia lá. Diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Você não fica cansado? Já pensou um dia desses? Já pensou? Irmãos, eu acho que este versículo é uma bomba para nós. E o Senhor nos chama a isso. Primeiro, renúncia. A renúncia nos deve levar a uma vida escondida no Senhor. Mas isso, irmãos, tem que ter também um resultado. Tem que ter uma vida voltada para isso. Irmãos, com todo respeito, e isso é para mim também, eu que às vezes falo assim: Senhor, eu quero te ver, graças, Senhor, porque eu te tenho visto, tenho algo alcançado do Senhor, eu tenho avançado alguma coisa, graças, Senhor, por isso. Irmãos, mas isto veio para mim como uma bomba. É impossível eu já ter renunciado, já ter vivido a vida de Cristo escondida, irmãos, e ver ao Senhor, e isso não me levar a uma vida voltada para o reino. É impossível. Quem tem visto o Senhor tem que ter como, sabe, uma explosão dentro de nós. Ver ao Senhor não nos leva à mornosidade. Ver o Senhor não nos leva a uma vida inativa em prol do reino. Não, amados. Se lembra na história de Isaías, quando morreu seu parente, o rei Uzias, e ele vai ao templo e começa a chorar e se lamentar. O que é que ele vê? A quem que ele vê? Ele vê ao Senhor. E ele diz que tem uma visão tão grande, que ele diz que vê ao Senhor e suas vestes enchem o templo, e há um tremor grande, ele parece que vai morrer. Ele se vê a si mesmo em sua pecaminosidade. E olha, e presta atenção no texto. É o Senhor quem pergunta. O texto em Isaías diz: e o Senhor pergunta: a quem enviarei? O Senhor foi quem perguntou: a quem enviarei? Irmãos, o Senhor podia ter perguntado um monte de outras coisas. Sim, podia ter feito qualquer outra pergunta.
Mas ele pergunta: quem enviarei? O profeta, como resultado da sua visão, ele responde, porque não tem outra resposta. Ele responde: Senhor, envia-me a mim. E quando a gente tem visão de Cristo, quando nossos olhos têm sido abertos, quando nossos véus têm sido rasgados, nós não temos outra opção que dizer: Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Qual era o encargo de Jesus neste caso? O encargo de Jesus era nas multidões. O encargo de Jesus era nós de fora. Irmãos, a gente lá fora que precisa que nós falemos do Evangelho do Senhor Jesus. E nós não somos muito fraquinhos nisso. Graças a Deus temos áreas mais fortes, tudo isso. Mas nós somos muito fracos nisso. Em particular, isso é uma vergonha para mim. Eu que queria ser missionário. Às vezes vivo na folga cristã, na minha rede espiritual. Irmãos, e temos que ser sinceros, para levar o Evangelho lá fora, nós temos que ter visto primeiro o Senhor, temos que ter ganho algo do Senhor, mas esse ganhar do Senhor como resultado, vai queimar meu coração com respeito àquilo que queimava no Senhor. E que queimava no Senhor eram as multidões, por duas razões. O texto diz duas razões. Primeiro, porque ele os via sem pastor. Sem pastor. Ele viu as multidões e ele enxergou: estão sem pastor. Ovelha sem pastor está destinada à morte. E nossos vizinhos, nossos amigos, nossos parentes estão destinados à morte se nós não levamos o Evangelho. E a segunda razão é que eles estavam famintos, exaustos, cansados. Era a preocupação do Senhor. Isso era o encargo do Senhor no texto. Eu não sei se isso queima em mim, para ser sincero. Eu não sei se eu tenho esse encargo. Se eu tanto digo que eu tenho visto o Senhor. Se eu tenho visto o Senhor, irmãos, deve haver como resultado esse encargo que estava em Cristo Jesus. Isso que queimava no coração do Mestre, as multidões. A seara é grande, ele diz, e os trabalhadores são poucos. Irmãos, eu peço a você, eu peço para mim mesmo, prestar atenção nisto. A pregação do Evangelho, o testemunho serve? Claro que sim. O testemunho é vital para a pregação do Evangelho. Minha vida é vital. Renúncia, vida e serviço. Renúncia, vida e serviço. Meu testemunho é vital. Mas, irmãos, a pregação do Evangelho tem que ser falada. Temos que falar o Evangelho. Como ouvirão, disse Paulo, se não há quem lhes pregue? Pregar é falar, não é só dar testemunho. O testemunho é muito importante, é vital. É melhor que você não pregue se não tem testemunho. Mas é vital. Mas a pregação tem que ser falada. Tenho eu que falar aos outros do Evangelho do Senhor. Aí vamos entrar em outros assuntos da sabedoria, do bom senso. Quando é o momento, tudo bem. Mas o chamado do Senhor para nós é esse. Amém, amados? Isto é que o Senhor colocou em meu coração já há algumas semanas. É algo que eu tenho que meditar sobre isso, que você deve prestar atenção. Este interlúdio nos chama na renúncia. Sim, devemos renunciar. É o começo da vida cristã, né? O começo da vida cristã é renunciar. Quando você renuncia é porque você admite que precisamos e dependemos do Senhor, assim como bem-aventurados humildes, que começa, né, as bem-aventuranças. Renúncia vai me levar à vida de Cristo Jesus, essa vida escondida, esse lírio dos vales por fora e raízes profundas por baixo da terra. Mas isso, ver o Senhor, a vida do Senhor tem que provocar em mim frutos de serviço ao Senhor. Serviço é trabalho,
servir ao Senhor tem a ver com trabalho. É uma forma de adoração? Claro que sim. É a maneira que nós adoramos o Senhor. Mas serviço tem a ver com trabalho. Trabalhar para o Senhor. A seara é grande, os obreiros são poucos. Né? Você está naquele obreiro, naqueles que trabalham ou não trabalham. Né? Há muitas coisas a fazer, amados. Muitas coisas a fazer no reino do Senhor. Nós mesmos estamos precisando professores para nossas crianças. Que lindo ter a oportunidade de ensinar outros. Né? E assim, há um monte de dons e maneiras que você pode servir ao Senhor. Amém, amados? Renúncia, vida, serviço. É o pacote completo da nossa vida integral ao Senhor. Vamos orar? Nós te adoramos, Senhor. A vezes nos dá vergonha, Pai, da pouca resposta que nós temos tido à visão celestial. Sim, Senhor, o Senhor tem nos mostrado mais de Ti. Nós temos avançado. Mas nós queremos, Senhor, responder assim como o Senhor respondeu ao Pai. Que queime no nosso coração aquilo que queimava em teu coração. Que queime no nosso coração aquilo que queimava no teu. Senhor, que arda em nosso coração os teus desejos. Sim, Senhor, ajuda-nos a te ver a cada dia mais e mais. Mais que isso, provoque frutos também daquilo que o Senhor deseja em nós. Te adoramos, te bendicemos. Senhor, permite que nós, ao ter tua vida, seja comum e seja natural falar daquilo que está no nosso coração, falar de Jesus. Ajuda-nos a sermos sábios, a sermos prudentes na hora de falar, mas que nós despertemos a isso, Senhor. Despertar a essa realidade da evangelização. Em nome de Jesus, amém e amém.